dia a todos e a todas. Minha gratidão pelo convite e minha gratidão pela solidariedade, apoio todos esses anos, e pela presença amiga. Sempre que eu andei pelo Brasil, o braço forte do MST estava me aguardando, me protegendo, me apoiando. Quero cumprimentar o Bio e o Ivanildo, que são da direção nacional do MST, o João Paulo, o meu amigo, governador, senador agora, o Wagner, meu companheiro, camarada, Gabriela, esse patrimônio que nós temos, né, que o PT tem, que a esquerda brasileira tem, o Jerônimo, que está fazendo esse trabalho fantástico na educação aí na Bahia, que nós temos que fazer tanto na educação, né, Jerônimo? A herança é tão pesada. O Valmir Assunção, nosso deputado, o João Paulo, que é nosso companheiro na direção nacional do PT, também do MST, o nosso presidente da CUT, e todas e todas. Quero começar dizendo que esse encontro do MST, o PT devia tomar como exemplo, porque eu não consigo entender como é que o PT, no momento que nós estamos vivendo, não faz plenárias estaduais, nacionais, municipais, não chama o partido. O partido está na luta, inclusive está fazendo panelaços, buzinaço, atos simbólicos, como fez em Brasília ontem, aqui, no Fora Bolsonaro. Mas nós precisamos de reunir a militância, reunir os dirigentes, todos, de todos os setores de um partido como o PT, para a luta e para a mobilização, é para aprovar um plano de luta e mobilização, para chamar a luta. Não é uma questão de discutir direção, discutir autocrítica, não. É uma questão de mobilizar pelas redes e pela... Já que nós temos as redes, podemos fazê-lo sem o risco do coronavírus. Quero dizer, meus companheiros e minhas companheiras da MST da Bahia, nesse encontro, que nós vivemos uma tragédia humanitária e vivemos um momento trágico também para o nosso país, porque o que nós estamos assistindo é o desmonte do Estado Nacional, é isso que nós estamos assistindo a retirada de todas as conquistas sociais e políticas de 70 anos de luta. Nós sofremos uma derrota estratégica, portanto, nós estamos numa defensiva. E estamos no período que as forças de um governo militar, obscurantista, de exceção, é disso que se trata, um governo fundamentalista religioso, um governo que colocou a soberania nacional sob o comando norte-americano, inclusive as nossas Forças Armadas sob o comando sul dos Estados Unidos e a OTAN. Então, nós não estamos fazendo oposição ao Fernando Henrique. Eu tenho insistido muito nisso, ao Itamar, ao Collor, ao Sarney. Nós estamos fazendo oposição a um governo que quer destruir a esquerda socialista, democrática, um governo que quer atacar e inviabilizar as conquistas que nós temos de organização, liberdade de luta e de expressão, como a CUT, o MST e tantos outros, como a CONTAG. Então, se trata de um governo que quer, com caráter militar, impor de novo uma ditadura no país. Nós já temos um governo militar. O que falta mais para nós falarmos que tem um governo militar? Depois do depoimento do Vilas Boas e da carta, manifesto do Mourão no Jornal Estado de São Paulo, que concorda em gênero, número e grau com o Bolsonaro, nós esperamos o quê? Então, nós não estamos vivendo qualquer período histórico, qualquer ciclo político. Nós estamos em outro período histórico, outro ciclo político. E nós temos que tomar isso ao pé da letra. Por isso, pegando o final da fala do nosso senador, Jacques Wagner, nós temos que unificar, é unidade, de baixo para cima, unidade na base, reunir partidos, sindicatos, associações, movimentos, lideranças, personalidades, de baixo para cima, começar em todo o país isso, com uma plataforma, a plataforma está aí, é soberania nacional, é democracia, é o papel do Estado e é desigualdade. O Brasil tem um grande problema, os outros são consequência, concentração de renda, riqueza e patrimônio, começando pela terra, no campo e na cidade. 22 está lá na frente. Se nós não virarmos 21, como é que nós vamos ganhar 22? Nós achamos que, se nós formos para uma eleição a frio, como fomos em 20,
Nós vamos ganhar a eleição? Não. Nós temos que aumentar a mobilização, a consciência. O problema concreto é que grande parte das classes trabalhadoras populares foram ganhas por ideário conservador, porque a questão da família e da religião entrou nas igrejas neopentecostais e nós nos desmobilizamos da luta popular dos bairros. Vocês do MST conhecem a realidade, têm experiência, uma larga... Me lembro do começo do MST, em 83, na garagem da Rua Santo Amaro, em São Paulo, quando nós discutimos o apoio ao jornal do MST. Veja bem. E me lembro, quando presidente do PT, das jornadas do MST, que nós, no Programa Nacional do PT, que era de 1 hora, fizemos um totalmente dedicado à reforma agrária. Os partidos políticos, os partidos progressistas, têm que ter campanhas. Nós fizemos da dívida externa, fizemos as emendas populares na Constituinte, fizemos a greve geral junto com a CUT, fizemos as marchas junto com a MST, fizemos a marcha de 100 mil para Brasília. Então, nós precisamos tomar ao pé da letra aquilo que nós falamos do governo Bolsonaro. 22 está longe e está perto. Como o nosso Jacques disse também, agora não é hora. Eu já dei a minha opinião que lançar da forma que foi lançada a candidatura do Haddad. Não que o Haddad não tenha legitimidade, não possa ser nosso candidato, claro que pode, do PT, estou dizendo. Claro que pode, se o Lula, evidentemente, estiver impedido. Mas agora nós temos que enfrentar a pandemia, o auxílio emergencial, a fome, como vocês enfrentaram com a solidariedade social. Temos que levar os centros acadêmicos, os diretórios dos partidos, todos os movimentos, como a CUT tem feito. Inclusive, a CUT fez a unidade com as 11 centrais. Fez um programa mínimo, fez uma coordenação. O nosso presidente Sérgio Nobre pode falar sobre isso. E está buscando que os sindicatos da base se unam. Essa é a questão que nós estamos enfrentando. Veja bem, nós estamos aí com uma maioria no Congresso que dá condições para eles fazerem por dentro o desmonte do Estado e dos direitos sociais, porque quando um país põe teto de gasto e põe regra de ouro, o Congresso Nacional perdeu o controle sobre o orçamento do país. E se vem agora essa PEC emergencial e essa PEC da federação, mais ainda, quando você dá independência para o Banco Central, ele cuida da política monetária, mas como ficou agora, ele vai cuidar da política fiscal, cambial, de crédito, tributária. E se o mandato, quando o presidente assume, não é dele, é do anterior, a metade da diretoria e o presidente, e quando ele, nos últimos 2 anos dele, quer dizer, no último 1 ano, porque o outro ano é da eleição, vocês sabem como é que é, a cada 2 anos tem eleição nesse país. Então, ele não vai governar, quem vai governar é o Banco Central, ou seja, é o capital financeiro bancário. E o nosso principal adversário é o capital financeiro bancário. É a concentração de renda, que 1% tem 28,5% da renda, que 10% tem 50%, e os outros 50% não têm 21%. Quase 17 milhões de famílias brasileiras estão abaixo da linha da pobreza. Então, nós temos que ter consciência que nós temos que derrotar esse governo. Por que o Fora Bolsonaro? Porque mobiliza, porque desgasta, porque leva ao combate, à denúncia desse governo. Não tem tempo, não tem maioria do Congresso, não é essa a questão. A questão é que nós precisamos unificar na sociedade brasileira hoje, e nós temos que tomar cuidado, vamos olhar o resultado da eleição de 20. A centro-esquerda tem 25 milhões de votos, a centro-direita 45. E a extrema-direita, a direita bolsonarista ou não, 10. Então, nós estamos vivendo um período que amplos setores das classes médias são anti-bolsonaristas, mas querem a agenda neoliberal. Fecham com um governo tipo, continuidade do Collor e do Fernando Henrique, de desmonte do Estado e de retirada dos direitos sociais dos trabalhadores. Porque a realidade nesse país é que o trabalhador e a trabalhadora, quem vive de salário, que é a imensa maioria do país, só tem 2 maneiras de participar da riqueza que nós construímos. E vocês sabem muito bem disso. O salário e os serviços públicos. O trabalhador não tem juro, não tem dividendo de ações, não tem renda de aluguel, ele não tem patrimônio. O trabalhador tem a força de trabalho, a cultura técnica que ele adquire, e o salário.
Se não tem educação pública gratuita, se não tem saúde, e olha que o Brasil conquistou na luta, porque aqui nesse país sempre houve luta. Essa história que caíram do céu, foram as elites que deram os direitos sociais para os trabalhadores, mentira. Em 1937, houve repressão total. No governo Dutra, idem. Depois de 64, idem. Quantas vezes as nossas organizações foram destruídas? E assim mesmo nós reconstruímos, junto com a classe trabalhadora, um nível de organização e consciência que levou a eleger 4 vezes um presidente do PT. Isso não é pouca coisa no mundo. E fizemos o governo que o Lula fez. Portanto, nós temos que ter consciência, e o MST, e quero falar sobre isso, quando você está numa defensiva e você foi derrotado, você tem que identificar suas reservas. Aonde estão as vanguardas nossas? Eu vou dizer a classe trabalhadora: metalúrgico, bancário, petroleiro, os professores, não é isso? Aonde está no campo o MST, a CONTAG? São as forças políticas que podem ser o motor para a luta política e social. E aonde está a nossa reserva estratégica? No Nordeste. E o PT não entende isso, não expressa isso. Porque a base social, eleitoral, institucional e lulista, nossa, está no Nordeste, que deu 60%, 65% de voto para o Haddad. Falando em voto, mas também está o aparato institucional dos 4 governos. E vamos lembrar que do Amapá à Bahia, os governos não apoiam o Bolsonaro, não são correios de transmissão do bolsonarismo. São de oposição com as suas matizes diferentes, porque é a realidade do nosso país. Está se formando no Brasil, eu tenho chamado a atenção, porque muitos companheiros nossos dizem assim, não, vamos sair com a candidatura do Lula do Haddad, nós estamos no segundo turno. Não estamos. Não acreditem nisso. Não acreditem. Há uma classe média, um setor com influência, com peso partidário do PSDB, DNDB, que sempre teve 35%, 40% de voto. Teve só 10% com o Alckmin em 18%, mas já tem esse voto de novo. E só precisa achar o nome. Então, essa história que sai o Ciro, sai o Lula, ou o Haddad, ou o Rui Costa, ou o Jacques Wagner, outro candidato, porque não é só o Lula e o Haddad, porque senão, é como o Jacques disse, quando o Lula for candidato, ele é o candidato. Quando o Lula se fizer essa ignomia, essa infâmia, porque o Lula, a questão do Lula não é a questão da esquerda, do MST, do PT, da Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, das 500 entidades que se reúnem, ou do Lula livre. É uma questão da democracia brasileira. O processo foi sumário político de exceção. Tem que ser anulado e o Moro tem que se declarar a suspeição dele em todos os processos, não é só do Lula, não. E está aí as vísceras podres da Lava Jato expostas. É inacreditável o que eles faziam. Então, nós temos que tomar cuidado, porque qual é a nossa principal tarefa histórica nesse momento? Se cada militante, cada dirigente, companheiro e companheira do MST parar para pensar, é tirar o Bolsonaro da frente, ou não é? Se é tirar o Bolsonaro da frente, nós temos que fazer uma análise melhor sobre frente democrática, frente de esquerda, frente ampla. Isso não significa que nós não temos direito a ter candidato e que a tarefa prioritária é a frente de esquerda, mas vocês sabem as dificuldades de fazer uma frente de esquerda. O PSB e o PCdoB, que estão discutindo, inclusive, fusão, e há setores que discutem que eles têm que ter um candidato suprapartidário, ou mesmo da centro-direita, que seja democrático, o PDT com o Cirismo e o PSOL com o Boulos, que tem toda a legitimidade, todos têm. Então, se nós não puxarmos de baixo para cima, na luta e na mobilização, essa questão eleitoral, vai virar... Não, eu não vejo com bons olhos o resultado do jeito que é, do andar da carruagem, do trem, como nós estamos conduzindo, como diz na Minas Gerais, o trem. Por fim, queria dar uma palavra sobre a nossa América do Sul, sobre o mundo, para me encerrar. A contracorrente é de avanço popular do progressismo e democrático na América do Sul. Basta ver a eleição na Argentina, mesmo no Uruguai, nas municipais, que a Frente Ampla voltou a ter um resultado superior, no Equador, no plebiscito do Chile,
Então, nós temos uma rebelião popular na Colômbia, no Equador, na Bolívia, no Chile. Mudou a correlação de força. Ainda temos o governo do México. Mudou, o Trump foi derrotado, assumiu bem. O mundo capitalista, e vocês têm aí o João Paulo, tantos outros, o João Pedro, que estudam essa questão internacional, vocês têm uma relação internacional fantástica, tem a Via Campesina, nós temos o Grupo de Puebla, o Fórum de São Paulo. O que está acontecendo é o seguinte: o capitalismo, como está hoje, financeiro, concentrador de renda, essa globalização, não é mais hegemonizado pelos Estados Unidos só. Nós não estamos na década de 90, depois da queda do Muro de Berlim e da dissolução da União Soviética. A China está aí, a Índia está aí, a Rússia, o Irã, a Turquia, e o Brasil estaria, se nós tivéssemos continuado governando, com a América do Sul unificada, com voz e vez no mundo. A Grã-Bretanha saiu do Brexit. Ontem mesmo, anteontem, o Biden mandou fazer um estudo sobre todas as cadeias de suprimentos de produção e valor dos Estados Unidos, dependente da globalização e da China. Primeiro é a América, compras, primeiro a América. Aqui, o Bolsonaro quer abrir o serviço às compras governamentais. Abrir o serviço significa abrir tudo que nós temos de construção pesada, civil, o capital externo. O Biden está fechando, a Grã-Bretanha está fechando, os países estão se protegendo, se revendo a globalização. Como depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Primeira Guerra Mundial, devastação da Europa. Craque de 29. Segunda Guerra Mundial. Toda a Europa foi destruída. Toda a Rússia. Toda a Europa. Toda a Ásia. China, Japão, Tailândia, ex-Birmania, hoje Mianmar, Malásia, toda a Indochina. Só os Estados Unidos ficou intacto. Foram destruídas. Centenas, quase 100 milhões de mortos. O capitalismo se autorregulou, controlou o câmbio pelo FMI, controlou o comércio, que depois surgiu o MC, separou os bancos e fez a ONU. De novo haverá uma concertação capitalista, e o Biden já está falando nela, para reorganizar o capitalismo, porque a luta vai avançar. Os povos, como na descolonização, ninguém aceita a exploração e a opressão. Agora, é preciso que haja luta, que haja direção, que haja disputa política cultural, porque as ideias vão penetrando no seio da classe trabalhadora. Por isso que a luta contra o socialismo, a luta contra a esquerda, para os militares é a tarefa principal. Por isso que eles atacam a universidade, atacam a ciência, a cultura, porque a classe trabalhadora brasileira adquiriu consciência na luta contra a ditadura. Ela foi se formando, se ampliando, porque o Brasil, a classe trabalhadora era camponesa, era rural. Quando criou a classe trabalhadora brasileira, na luta se formou a consciência que nos levou ao governo. O PT, a CUT, o MST surgiram na luta contra a ditadura, das contradições do capitalismo. Se a classe trabalhadora fosse revolucionária, não existiria capitalismo. Ela forma na luta, na vida, a consciência. Essa é a nossa tarefa nesse momento, e foi muito bem dito aqui, ainda bem que o Jacques Wagner falou antes, que me deu luz. O reflorestar do Gilberto Gil. E o MST sabe disso porque tem essa visão. Quando eu vi o MST plantar 100 milhões de árvores, eu falei, isso que é entender o futuro. Primeiro, a imagem do MST. Segundo, o problema do meio ambiente, o problema da agricultura brasileira, como ela é. Então, se nós queremos falar com a juventude, nós temos que atacar o consumismo, atacar o modo de vida capitalista, como as cidades são tratadas, como a terra é tratada, como o ser humano é tratado, fazer uma crítica e apresentar propostas novas, ideias novas. Um outro mundo é possível, retomar a utopia. É lógico que nós temos um legado fantástico do nosso companheiro Lula, de nosso legado, porque nós construímos isso juntos, né? Mas é preciso que nós falemos com a juventude. Nós vamos continuar consumindo, que a agricultura com agrotóxico, predatória, garimpo, madeireiro, destruindo a Amazônia, não vamos estar poluindo os rios, o lixo em todas as cidades, as áreas de risco, 1/3 da população com enchente toda hora, com esse sistema de transporte que tem o Brasil, nas grandes cidades, permitir que a classe trabalhadora cada vez mais viva na precariedade, porque hoje, o nosso presidente da CUT está aí, a classe trabalhadora foi submetida a uma trituração, automação, robotização, inteligência artificial,
reforma da Previdência trabalhista, fim do imposto sindical, para atacar o sindicato, para destruir essa vanguarda. Porque você tem que ter clareza onde estão tuas vanguardas, onde está a tua base de apoio, que é capaz de lutar. E eles atacaram o movimento sindical no coração dele. E nós temos que tomar... O Movimento Sem Terra já sabe disso. Nós temos que tomar como lição isso. Nós dependemos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Cuidado, eles acabam com o fundo partidário eleitoral. Agora, se nós não mudamos nossos partidos, não reformamos nossos partidos, porque um partido como o PT é analógico, não é digital, o Boulos tem 3,5 milhões de seguidores, o Gilmar tem 60 mil. Quer dizer, nós podemos reunir, mobilizar milhões de pessoas pelas redes. As redes é para educar, mobilizar e lutar. E se autofinanciar, porque se 1 milhão de filiados de qualquer organização dá R$100 por ano, é 100 milhões, dá 200, é 200 milhões por ano, que não é nada para ninguém que tenha consciência política e que veja que vale a pena dar o dinheiro, né? Que está virando luta, está virando avanços. Porque dinheiro aparece, como apareceu muito, mas às vezes é muito mal empregado. Reforma nos nossos partidos, descer para a base. Essa proposta de junção do Povo Sem Medo com a Frente Brasil Popular, fortalecer essas 500 entidades que estão aí e acreditar na luta e no combate. Lembra da palavra de ordem? A luta faz a lei? Que nós tínhamos? É isso. Nós temos que dar exemplo, inclusive, de luta e combate. É disso que se trata. Muito obrigado.